Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, com informações importantes de mercado de transferências no Internacional, detalhes dos acordos que foram feitos pelo Colorado e o anúncio que aconteceu na tarde desta quarta-feira. A gente também fala sobre o atacante que está na Argentina e que interessou dirigentes colorados. A gente também traz detalhes da escalação do Inter para o jogo de amanhã contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda, Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, declarou seu amor pelo Internacional. A gente vai falar também sobre isso aqui nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Aproveita, rodada cheia de Campeonato Brasileiro. O meu link está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entra por ele e te registra lá na KTO, kto.bet.br. Bom, gente, o Inter entra em campo amanhã, quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Inter e Palmeiras, o Inter buscando a sua primeira vitória dentro da competição. O Inter que estreou mal, com o pé esquerdo, perdeu em casa para o Atlético Paranaense, mas muitos não esperavam. O Inter teve uma grande atuação no Maracanã contra o Flamengo, arrancou um empate, ficou com um gostinho amargo, porque poderia ter vencido o Flamengo dentro do Maracanã, e o Inter agora se prepara para tentar essa primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Expectativa de 25 mil torcedores no estádio Beira-Rio amanhã nesse jogo contra o Palmeiras, e o Inter que deve seguir com a mesma escalação proposta pelo técnico Paulo Pesolano nos jogos cruciais dessa temporada. Clássico Grenal e o jogo contra o Flamengo. A gente sabe, o foco é no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho está em segundo plano, o Inter tem semifinais contra o Ipiranga, jogo de ida lá em Erechim no próximo domingo, inclusive, galera de Erechim, estaremos aí a partir do sábado, tá? Para o jogo do domingo de ida das semifinais do Gauchão, mas por conta disso, no Gauchão o Inter tem usado um time reserva, com a garotada da base, e tem usado seu time quente, o seu time principal, nos jogos do Campeonato Brasileiro. A escalação do Inter não deve fugir do que estava sendo proposto pelo Pesolano, então, com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Mercado e Vitor Gabriel à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Abrindo o meio de campo, Ronaldo e Paulinho Paula, nas pontas Vitinho e Carboneiro, Alan Patrick centralizado e Borré no comando de ataque. Essa deve ser a escalação para o jogo de amanhã, 9h30 da noite no Beira-Rio contra o Palmeiras, tá? Avançando, gente, hoje foi um dia importante porque o Inter oficializou mais uma contratação. O atacante de 22 anos, Kaique, foi anunciado pelo Colorado na tarde desta quarta-feira, já estava em Porto Alegre desde a noite da última terça, onde ele realizou exames médicos, hoje posou para fotos, encontrou os companheiros dele, os jogadores do Internacional, conversou com o técnico Paulo Pesolano e fez o seu primeiro treinamento. Inclusive, ele já está regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e está à disposição para o jogo de amanhã. Não sabemos ainda se o Pesolano já vai relacionar ele de cara, mas ele está regularizado para isso, né? Então vamos ter que aguardar. Só que tem uma informação bem importante sobre esse acordo entre Inter e Bahia, não só pelo Kaique, mas também pelo lateral esquerdo Matheus Bahia, que vai ser anunciado pelo Inter nas próximas horas. A opção de compra do Inter para, no fim do vínculo de empréstimo do Kaique, que é de uma temporada com o Inter, ele ser comprado pelo Colorado, a opção de compra é na casa dos 3,5 milhões de euros, 21 milhões e 600 mil reais. Essa informação que foi trazida em primeira mão pelo Rodrigo Oliveira lá na Rádio Gaúcha, e inclusive sobre o Matheus Bahia é um acordo bem detalhado. Por exemplo, o Inter estava dizendo que ele viria por um empréstimo de uma temporada, o Bahia estava dizendo que ele vinha em definitivo. No fim das contas, o acordo foi fechado em definitivo pelo Matheus Bahia. O que acontece? E esse acordo ele é bem detalhado mesmo, tá? O Matheus Bahia vai assinar um contrato com o Inter de 2 temporadas. Só que o Inter só vai pagar o Bahia mediante a metas estipuladas no contrato. Vou trazer algumas delas aqui para vocês. Se ele jogar 25 partidas com a camiseta do Inter em 2026, o Inter tem que pagar 100 mil euros ao Bahia. Se ele atuar 50% dos jogos do Inter no ano, aí o Inter precisa repassar
mais 100 mil euros à equipe do Bahia. Se o Inter conquistar um título, Copa do Brasil ou Brasileirão, ou no próximo ano, no segundo ano de contrato, a Libertadores, caso o Inter se classifique, são as 3 competições que estão estipuladas em contrato, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Inter tem que pagar mais 200 mil euros, tá, ao Bahia. Essa é a questão. E o Bahia ainda vai manter um percentual dele, 40%. Então o Inter só vai precisar pagar pelo Matheus Bahia se ele bater essas metas estipuladas em contrato. Caso ele não atinja elas, o Inter não vai pagar. Mas aí é muito difícil que ele não bata, né? Porque ele tá vindo para jogar. Então, principalmente essas metas aqui de número de jogos, é bem possível que o Matheus Bahia bata. Agora, a de títulos aí vai depender do coletivo, vai depender da equipe como um todo, tá? Deixa eu falar aqui sobre uma informação que veio da Argentina e que ela foi confirmada aqui pela direção do Inter, tá? O Inter esteve de olho no centroavante de 19 anos do Gimnasia La Plata, da Argentina, o Caetano Bouzan. Esse menino ele vem despontando muito bem no futebol argentino, estava nas categorias de base, no sub-20 do Gimnasia, estreou entre os profissionais num jogo ontem, que o Gimnasia até acabou perdendo, ele entrou ao longo do segundo tempo, ele tem 19 anos, tá? Ele é nascido em 2006, 14 de março de 2006, nasceu em Rio Colorado, coincidência ou não, nasceu em Rio Colorado, o Caetano Bouzan Bita, tá? Ele chega ao Gimnasia La Plata em 2022, com 16 anos para jogar nas categorias de base, vai se destacando, por exemplo, na temporada passada fez 10 gols em 28 jogos, e o Inter fez uma procura por esse jogador para levá-lo ao sub-20, para ele ter um ano de maturação no sub-20 e, dando certo, ele subiria para o profissional. A ideia do Inter era essa em relação ao Caetano Bouzan, tá? Essa informação ela veio lá da Argentina, ela foi confirmada aqui no Brasil pelo Roberto Jardim, do Lance, vi que o Alexandre Ernst também comentou o assunto. Hoje eu procurei algumas pessoas da base do Inter que me confirmaram que o Inter sim demonstrou interesse, mas não fez proposta, o Inter não negociou de fato com o Gimnasia a contratação desse jogador, mas a imprensa argentina está trazendo que o Inter fez sim uma proposta de empréstimo com opção de compra por esse jogador para adquirir cerca de 80%, caso depois do empréstimo ele fosse comprado, caso ele ficasse, o Inter iria adquirir 80% desse atleta. Mas o Inter está dizendo, da sua direção, que demonstrou interesse, mas não abriu negociações em relação a esse jogador. E o outro assunto que eu quero falar aqui, para quem não acompanhou, foi o Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, uruguaio, jogou inclusive a última Copa do Mundo de 2022, esteve entre o time, né, os convocados do Uruguai para a Copa no Catar, não chegou a ter minutos, mas é zagueiro de seleção uruguaia, é zagueiro do Barcelona, uma das maiores equipes e melhores equipes do mundo. E para quem não sabe, o Ronald Araújo já se declarou colorado em outros momentos, tá? Porque ele é filho de pai brasileiro, enfim, e ele chega ao Barcelona em 2018, joga primeiro no time B, depois sobe ao profissional, já tem mais de 200 jogos na equipe do Barcelona e é o zagueiro aí, um dos principais zagueiros do futebol mundial, tá? E ele deu uma entrevista para o Mundo Deportivo, que é um dos principais meios de comunicação lá na Espanha, e estava naquele momento ali de perguntas rápidas para o jogador. E no momento que foi feita uma dessas perguntas, ele foi questionado se teria um clube que ele não vestiria a camisa, que ele não jogaria de jeito nenhum. E essa foi a resposta do Ronald Araújo. Olha só o que ele disse. Equipo en el que nunca jugarías. Equipo que nunca jugaría, es buena pregunta. En el gremio, pues soy hincha del Inter. Cuando te quieres saltar la dieta, ¿qué comes? E obviamente o torcedor colorado já se anima porque sabe que o Ronald Araújo não só é colorado, como tem esse desejo de um dia jogar no futebol brasileiro e principalmente no seu clube de coração, no Internacional, e obviamente isso iria movimentar as redes sociais, mas pra gente deixar claro aqui, né, não tem uma chance de saída do Ronald Araújo nesse momento do Barcelona. Ele tá em uma das principais equipes, um dos principais clubes do mundo, não vai sair nesse momento para vir ao futebol brasileiro, ainda mais jogador de seleção, tá? E eu quero aqui acrescentar uma informação do meu parceiro Lucas Colar, que trouxe no canal dele sobre o Inter ainda manter um interesse em relação ao Mandaka,
volante do Juventude, caiu com o Juventude no ano passado, tá jogando e tá jogando bem esse início de temporada lá no Ju, no Campeonato Gaúcho. Juventude que vai pegar o Grêmio nas semifinais, viveu uma epopeia contra o Zequinha, contra o São José agora no início da semana, na segunda-feira. O Mandaca foi bem nesse jogo contra o São José, vitória do Juventude por 3-2, e o Lucas Colar trouxe a informação que o Inter ainda assim tá de olho. Mas é importante colocar aqui que é uma negociação que não é simples, porque o Mandaca está no último ano de contrato e o Juventude quer lucrar. Já se falou em 10 milhões, 15 milhões de reais, que é um valor que hoje para o Inter pagar na bucha para um jogador que viria como uma aposta, não seria uma tendência, tá? O Inter fazer esse tipo de movimento. Então assim, eu diria que é bem difícil sair essa negociação, mas é importante colocar, o Inter ainda está de olho no Mandaca, volante formado pela base do Corinthians e que está no Juventude, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.